Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari Merenda, eu sou cantora e compositora, e esse é um novo quadro do meu YouTube chamado Por Trás da Track, uma série de vídeos onde eu conto um pouquinho do processo de produção, de criação, gravação do meu álbum autoral Crônica, que eu lancei em novembro do ano passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, a primeira música se chama Lar, que é a primeira música do álbum, como o álbum começa. Quando eu comecei a escrever Lar, eu tinha 15 anos. Na verdade, era uma época que eu ainda escrevia em inglês. Acho que as palavras eram um pouco mais fáceis de digerir para mim quando elas estavam num outro idioma. Então foi uma música que demorou para tomar forma. Na verdade, eu só fui terminar o mapa dela quando eu estava na faculdade. Acho que algumas músicas elas têm que passar por esse processo de maturidade, talvez fermentação das ideias, para que a gente consiga chegar no resultado final, sabe? Então, Lar fala sobre essa procura constante de um lugar onde a gente se reconhece, um senso de pertencimento, talvez. Aquela necessidade de se ver no outro, sendo que a gente não consegue se sentir visto. E talvez tenha demorado todo esse tempo para eu compor, porque também foi uma dificuldade minha, né? Durante anos, essa sensação de falta de pertencimento, talvez. Lar me ensinou que a gente não consegue morar em lugar nenhum se a gente não morar dentro da gente. Então, como ela é uma música com sensações mistas, essa coisa um pouco introspectiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para fora para procurar o nosso lugar e tudo mais, eu queria que ela tivesse um jogo de contrastes grande para que trouxesse essa sensação também na parte musical, né? Então, a música ela fica alternando entre um compasso ternário para um compasso ímpar, né? Que é o 5/8. Então é meio que essa sensação de introspecção, que para mim tem essa pegada ternária, porque o ternário me lembra uma pegada meio infantil, talvez meio caixa de música, sabe? Circense, aquela coisa. E o 5/8 é uma instabilidade para mim, sabe? Porque é um compasso meio manco. Então, talvez essa euforia ou essa ansiedade dessa procura, eu acabo colocando o 5/8 para dar essa quebrada, assim. Mapa da música. A música é basicamente estrofe, ponte, refrão, estrofe, ponte, refrão, né? Então a gente tem momentos de, como eu disse antes, de introspecção, onde a gente faz o ternário, né? A valsinha. Toda vez que eu me sinto um pouco angustiada, isso vai para o 5/8. Então, todas as partes onde eu falo sobre coisas que me deixam um pouco ansiosa, eu mudo para o 5/8. Então, as palavras no 5/8 são um pouco mais rítmicas também para remeter essa sensação de impasse, por exemplo. Gente que não acredita, gente que se limita, onde ninguém hesita. Sempre vem pro 5, né? A formação das palavras já tem uma cara de ímpar. Isso eu gosto de colocar também. Escrever de uma forma onde as sílabas tônicas se encontrem e formem uma clave rítmica. Eu acho isso legal. E aí, quando vai para a ponte, já vai para uma coisa mais melódica, um pouco mais junta, com palavras um pouco mais extensas. No meio do pensamento. Vou tentar colocar aqui fragmentos da música, não sei se o YouTube vai deixar, não sei, aquela coisa de direitos autorais, embora os direitos autorais sejam meus. E no refrão tem essa junção dessas duas partes, né? Porque apesar da melodia do refrão ser igual no 3 ou no 5/8, a sensação é diferente só de mudar de compasso, sabe? Então é meio que foi essa intenção mesmo, sabe? Quando eu tava fazendo. Instrumentação. Como eu sou uma fã de trilha sonora, eu quis colocar elementos orquestrais nessa música, principalmente porque eu queria que ela remetesse uma coisa meio carrossel, meio circense, meio caixinha de música, especialmente no tema, né? Aquele pam, 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 pam.
eu usei Celesta, Music Box, né, um timbre que é bem parecido. Usei como inspiração algumas músicas que eu também vou deixar aqui embaixo, que tem essa pegada, sabe? Por exemplo, Quebra-Nozes, do Tchaikovsky, ele usa muito essa instrumentação. Ice Dance, do Danny Elfman, que é a trilha sonora do Edward Mãos de Tesoura. O tema do Harry Potter, do John Williams. São músicas que carregam isso. Tem celesta, tem harpa, tem órgão, tem cordas. Tudo isso acho que deixa bem imagética a música, principalmente num contexto de canção. E traz essa coisa meio lúdica, que pra mim precisa ter, sabe? E aí, nos momentos onde é o 5x8, eu coloco mais percussões pra dar essa quebrada, que tem bastante esse... Uma pegadinha de flamenco, mas não tanto. E junto com isso também quis colocar sanfona para dar essa característica um pouco mais circense mesmo, que eu acho bem legal. Uma curiosidade legal de falar é que 90% dos instrumentos, talvez mais, são instrumentos virtuais. Eu gravei tudo isso no meu computador com uma biblioteca de timbres que eu tenho. Então, se você tem interesse de começar a gravar, de fazer arranjos mais diferentões, não tenho budget, não tenho orçamento para isso, eu acho legal você investir nessa coisa dos timbres, porque fica muito mais palpável, sabe? Então, tudo isso, órgão, celesta, harpa, cordas, que mais? Foi gravado no computador. E aí eu tive a ajuda de 2 músicos incríveis, o Pablo Moura, que gravou a sanfona, e o Luciano Lucinari, que gravou o baixo nessa música. Então vou deixar a rede social deles também aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho deles também. O processo de gravação de voz, que é um dos meus favoritos, né? Eu quis fazer com que a voz amadurecesse ao longo da canção. Até porque fala um pouco disso, né, dessa procura. Essa procura para mim tem muito a ver com o amadurecimento. Então, eu quis que o começo fosse uma voz mais infantilizada. Então, uma voz com mais sopro, uma voz um pouco mais para frente, para dar essa sensação de uma voz mais nova. E ao longo da música, ela vai ficando um pouquinho mais pesada, como se essa bagagem da vida viesse junto com a voz. Acho que, enfim, ninguém percebeu isso, mas foi um detalhe que eu quis colocar. E aí, no refrão, eu coloquei alguns backing vocals para dar esse clima também de vozes do além, sabe? Para mim dá um tom legal, tem essa pegada meio élfica que eu gosto bastante, que vem dessas referências de filmes do Tim Burton, O Senhor dos Anéis. Acho que dá um clima também bastante lúdico colocar muitas vozes, ainda mais colocando reverb assim. Então acho que essa era a proposta mesmo. Enfim, depois de gravar tudo, de produzir, de arranjar, eu peguei esse projeto e enviei para o meu amigo Gustavo Andrade, que também tem um canal no YouTube chamado Guia do Home Studio. Inclusive é ótimo para quem está começando a gravar sozinho, está querendo se aventurar aí, dá uma olhada no canal dele. Ele fez o processo de pós-produção, que é mixagem, masterização, para deixar o som do jeito que a gente escuta agora no disco. Então, essa música, assim como esse álbum, foi um artesanato, é uma música caseira, feita literalmente aqui nesse quarto. Lar, então, começa com um tema, né, e termina com esse mesmo tema. É uma proposta que eu acho interessante de começar e terminar no mesmo lugar, porque além dela ser cíclica já harmonicamente falando, dá aquela sensação de foi tudo um sonho, sabe? Tipo, abri a caixinha de música, ouvi, fechei. Tive todos aqueles pensamentos, fechei, sabe? Então, essa é a ideia. É uma música que tem um significado muito grande para mim. Eu espero que vocês gostem também. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque o plano é trazer mais vídeos assim como outros conteúdos que eu já faço também.
Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Em outras redes eu gravo outros conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar também que eu vou tentar responder. E é isso, te vejo no próximo episódio. Beijo.